Já tem gente entrando ali. Fala galera, tudo bem com vocês aí? Olha lá. E aí pessoal, tudo bem? Beleza aí? Boa noite. São tantas câmeras agora, a gente tem que saber pra gente vai olhar. Saber pra onde a gente olha agora, né? Eu tô me sentindo uma entrevista coletiva. Mas nós vamos olhar aqui, né? O pessoal que tá aqui. Tem essa câmera aqui. Nessa daqui. Beleza. Então tá já. E essa aqui também, que legal. Tá bom. Vai lá, Luizão. Vamos lá, deixa eu... Aqui. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Já consigo Compartilhar. Já foi no meu Facebook. Aqui. Eu pego aqui. 10. Agora você vai Compartilhar aonde... Bom, É só compartilhar agora. Já tá público já. Estamos ao vivo. Muito bem, gente. Boa noite. Nós estamos alinhando algumas tecnologias aqui, porque a gente está com 3 distritos juntos. Então a gente tem que dar atenção para todo mundo hoje, né? É um pouquinho diferente nesse clima que já é diferente para todo mundo. Então, para aqueles que estão acompanhando a live do Leandro, meu nome é Luiz, eu sou o pastor da Igreja do Bom Retiro. Pastor Paulo, da igreja do Distrito do Boa Vista. São 4 igrejas ali e é um prazer estar aqui com vocês também. E eu sou o Leandro, pastor do distrito de Campo Largo, aqui coladinho com Curitiba. É isso aí. Gente, hoje a ideia é a gente pegar e fazer um bate-papo, tá? E esse bate-papo não vai ser só a interação entre nós 3 aqui, mas vai ser a interação contigo também. Nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus 24, e quando eu digo que a gente vai falar um pouquinho, é um pouquinho mesmo, o assunto é bem abrangente, dava pra gente gastar um tempão aqui falando disso. Nós vamos esboçar algumas ideias, obviamente a gente não vai esgotar o assunto, né? Essa não é a proposta é fomentar uma discussão aí, para que você em casa dê uma atenção especial a este capítulo, aos eventos que estão acontecendo aí, e ache um hobby, e ache um assunto para você estudar nesses dias aí que não seja o corona. Deixa o corona para lá que agora a gente vai estudar a Bíblia, tá bem? Então nós vamos fazer o seguinte, você pode ir interagindo com a gente está aqui tentando acompanhar nos nossos celulares, mas a gente tem o Fred que está atrás das câmeras ali, ele vai nos dar as informações, ele fez um joinha assim, tá? Em algum momento você vai ouvir a voz, aí não é nada do além. Né? Temos aí uma equipe aqui com a gente. Exatamente. E daí se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, no final a gente vai deixar um espacinho ali para você fazer um pedido de oração especial que você queira fazer, tá bom? E nós vamos então fazer uma oração e aí eu já te explico como é que vai funcionar o nosso bate-papo de hoje. Pastor Paulo, você ora pra gente? Vamos orar. Poderoso Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos diante da Tua presença. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que nos acompanham e junto conosco agora está... Olá. Álcool em gel aqui pra galera. O pessoal fica despreocupado que a gente está se cuidando. Nós estamos nos cuidando, tá? Tá todo mundo higienizado. Olá. Todo mundo tomou banho antes de vir pra cá, se lavou bem, se lavou cheirosinho. Todo mundo cheiroso. Eu queria mandar um abraço aí com o pessoal que está acessando aí, pastor Leandro. Podemos mandar um abraço para a galera aí, não? Devemos, né? Beleza. Você sabe, gente, que existe uma parceria sincera aqui, viu? Nós somos amigos de verdade e assim, quando nós não estamos diante das câmeras ou diante do púlpito, volte e meia nos encontramos aí também para a gente poder se relacionar, estarmos juntos. Então é uma parceria sincera aqui, viu, gente? Quero mandar um abraço aqui para Elias Francisco do Nascimento, Lourdes Spack, Douglas Chagas, Sidney dos Santos, Cristiane Selmer, Fernanda Mello, Nancy de Brito, Charles Almeida chegando aí. Pessoal, seja muito bem-vindo com a gente nessa live aí. Pastor, quer mandar um abraço para um pessoal diferente aí também ou não? Rapaz, se quiser acompanhar, que o pessoal está chegando. Tem bastante gente aqui, tá meio misturado. Eu sei que minhas redes sociais estão conectadas ali também, meu Instagram, meu Facebook. Um alô para vocês aí. Eu sei que minha família também está assistindo. Meus pais, meu irmão, meu cunhado, todo mundo conectado, meu sogro, minha sogra, espalhado pelo Brasil afora aí. Então, um abração para vocês aí. Tamo bem, viu? Tamo bem. Que legal, que bacana. Pastorzão Luiz, vai lá. Tem o Miqués aqui, o pastor Miqués está acompanhando a gente. O Miqués que está aonde é o nosso destino de férias aí, viu, gente? Ele trabalha, a gente tira férias agora. Ele é um pastor que trabalha em férias.
Essa miséria. Né? Aqui é o Driessa, lá de Guarapuava, o Jonatas, Vera, Daniel lá do Paraíso. Tudo bom, Daniel? Muito bem, gente. Então nós vamos seguir aqui as nossas discussões. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus 24 e nós vamos dividir essa conversa em 3 blocos, tá? Então a gente vai dividir assim, vai funcionar a primeira parte num contexto histórico do discurso de Jesus, certo? O momento em que ele proferiu o discurso, as coisas que estavam acontecendo, as coisas que ele disse que iria acontecer. Então a gente já vai começar falando que Mateus 24 é um capítulo que tem um duplo cumprimento, ele aconteceu basicamente tudo nos dias de Jesus e ele vai se repetir no tempo do fim. Então a gente vai criar esse pano de fundo histórico, certo? Essa é a primeira parte da nossa discussão. A segunda parte da nossa discussão é a relevância profética deste capítulo. Então a gente vai tratar num primeiro momento do cumprimento imediato lá nos dias de Jesus. No segundo momento a gente vai tratar dos desdobramentos hoje, qual é a relevância profética desse capítulo para hoje. Será que o que a gente está vivendo faz parte do contexto de Mateus 24? Será que não? Se faz parte, quanto está contribuindo para o cenário se formar? Esse tipo de coisa. E então, no final, a gente vai fechar tudo colocando isso em prática. Como é que a gente faz para viver as coisas que estão ditas no discurso de Jesus na prática? Qual é a relevância do texto para hoje? Tá? Essa é a nossa grade de programação para esses minutos aí que a gente vai passar junto, certo? Lembra uma coisa, Mateus 24, ou o discurso profético de Jesus, não é só Mateus 24, é Mateus 24 e 25. Eu digo isso porque você pode estar se perguntando, tá, pastor, como é que a gente vai falar para viver isso na prática? Se é só sinal e data e profecia, um monte de coisa. Não, tem o capítulo 25, e tem um monte de parábola lá, e aquelas parábolas elas são extremamente relevantes para a gente no cotidiano, certo? Isso aí. Muito bem, Já gente. pegou sua Bíblia aí, gente? Pega a Bíblia aí, acompanha, porque você vai precisar estar visitando o texto a todo momento, principalmente nesse momento inicial aqui que o pastor Luiz vai estar dando o start aqui para nós, tá bom? Tá legal aí o som, comenta pra gente, ver se o som tá legal, se tá bacana, se você tá conseguindo ouvir bem a gente, pra gente poder se adequar aqui para que você possa compreender bem aí a gente, tá ok? Isso aí. Gente, pega a sua Bíblia então, acompanha com a gente. Mateus capítulo 24, os 2 primeiros versos, certo? Então diz assim, ó: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esses 2 versos eles vão abrir o cenário para a gente. Então eles vão te dizer mais ou menos quando a coisa aconteceu, quando esse discurso foi proferido. Para você pegar bem o contexto, para você pegar bem o cenário do discurso de Jesus, você vai ter que voltar uns capítulos, lá para o capítulo 21, na verdade, tá? Então se você quiser pegar ali no comecinho do capítulo 21, você vai ver que o primeiro verso vai dizer o seguinte, ó: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Então, aqui eu não preciso continuar a leitura, acho que você já imagina que esse momento é o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, certo? Então, por que isso é importante? Porque a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém vai marcar o início da última semana da vida de Jesus, certo? Então, aqui foi um domingo. Neste domingo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém vai inaugurar a última semana de vida dele. E essa entrada triunfal vai causar uma ira muito grande nos fariseus que estão ali acompanhando tudo. Se você for para o Evangelho segundo João, você vai ver que lá também tem o retrato da entrada triunfal, e você vai ver que o povo diz lá assim, né, os fariseus, os escribas estão reunidos entre eles, e eles, a hora que vem Jesus entrando, diz assim, ó, vê aí, vai o mundo após ele. E a gente tem que fazer alguma coisa para impedir ele de continuar isso daí, porque senão não vai sobrar discípulo nenhum para a gente. Então lembra, isso aconteceu no domingo, ele entra,
as pessoas o recebem como Messias, como o Rei prometido. Nós temos um intervalo de tempo ali na segunda-feira, a gente não sabe ao certo o que aconteceu na segunda-feira. E os eventos do capítulo 22 e 23 são na terça-feira da última semana da vida de Jesus. Então, só resumindo o que aconteceu nesse começo de semana. Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, é a grande entrada dele, ele é recebido pelo povo como Messias. É o famoso Domingo de Ramos, pastor? É o famoso Domingo de Ramos. Isso, exatamente. Aí. Exatamente, é o Domingo de Ramos, né, que eles jogam os ramos de oliveira, de palmeira, para Jesus passar com o jumentinho lá. Né, era uma referência a Salomão, quando passou por Jerusalém, quando ele foi ungido rei. Né? E ali ele vai ter o primeiro embate com os fariseus. Ele vai falar algumas parábolas sobre traição. Então tem a parábola ali dos servos da vinha, né, dos lavradores maus, onde ele vai falar descaradamente que ele vai ser traído, vai ser morto. Ele vai ter mais alguns embates com os fariseus. Na terça-feira agora, ele começa o dia dele tendo briga com os saduceus e com os herodianos. Né? Ele vai começar ali tendo uma briga com os saduceus pela questão da ressurreição. A história você já conhece, com quem que casa, a mulher lá e tudo mais. Né? E vem a parte que é a parte acho que mais dura do ministério de Jesus. Ele vai purificar o templo na terça-feira. Tá? Ele vai purificar o templo pela segunda vez. Então você vê que é uma semana que está arrumando confusão com todo mundo. Né? E no capítulo 23 tem aqueles ais sobre os fariseus. Eu acredito que, tirando o discurso de João 6, né, do pão e do sangue dele, é o discurso mais pesado que Jesus fez, é o sermão mais pesado que Jesus pregou. E ele, depois desse dia desgastante, tá, onde ele tem muitas brigas, muitas discussões com os fariseus, que ele pronuncia todos aqueles ais lá, ele olha para Jerusalém, capítulo 23, verso 37, e diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro toda essa tristeza que Jesus estava vivendo, diante de toda aquela angústia que Jesus estava vivendo, os discípulos vão olhar para Jesus agora, vão tentar animar ele, né? Eles vão dizer assim: não, mestre, ninguém está rejeitando Deus aqui, a gente não rejeita Deus, o povo não rejeitou Deus, o povo tem um carinho muito grande por Deus, o povo ama Deus, esse é o povo de Deus. E como é que eles vão fazer para que Jesus entenda isso, para que Jesus seja consolado? Eles mostram o templo, né? Diz assim: olha, mestre, olha que templo, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, ele é colossal. É. E naquela época ainda estava sendo todo adornado, estava sendo, vamos dizer assim, reestruturado por Herodes, né? Sim. De marfim ali. Eu salvei aqui uma descrição de Flávio Josefo. Flávio Josefo estava vivo nessa época, né? Ele foi testemunho ocular de tudo isso que aconteceu. Só contextualizar, Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século, gente. Isso. Okay? Tá? Ele lutou nessa guerra, tá? Que vai desencadear a destruição de Jerusalém, ele lutou lá. E ele diz o seguinte sobre o templo, tá? Abre aspas. Se os alicerces eram maravilhosos, o que ele sustentava não era menos digno de admiração. Construiu-se por cima uma dupla galeria sustentada por colunas de mármore branco de uma só peça, cujos ornamentos de madeira de cedro eram tão belos, tão bem justapostos e polidos, que não havia necessidade para encantar os olhos do auxílio de escultura e de pintura. Todo o espaço livre estava coberto de toda espécie de pedras, e a estrada por onde se ia ao segundo templo tinha à direita e à esquerda uma balaústra de pedra executada com grande perfeição. 10 das 12 portas que falei, 9 delas estavam cobertas com seus gonzos, de lâminas de ouro e prata, e a 10ª, que estava fora do templo, de um cobre de Corinto, mais precioso que ouro e prata. A porta do interior estava coberta de lâminas de ouro, como já disse, e os lados do muro que acompanhavam eram dourados. Viam-se no alto ramos de videira do tamanho de um homem, de onde pendiam cachos de uva. Tudo isso era de ouro. Havia na frente um tapete babilônico, onde o azul, a púrpura, a escarlate e o linho estavam dispostos com tanta arte que causavam grande admiração. Não havia nada na face exterior do templo que não arrebatasse os olhos de admiração e não enchesse a alma de espanto. Estava todo recoberto de lâminas de ouro tão espessas que, quando despontava o dia, ficava-se tão brilhante
que as pedras que eram tão brancas que aquela soberba massa parecia até um monte coberto de neve. Todo o telhado do templo estava semeado com pontas e lanças de ouro. Imagina. Então, você imagina a magnitude desse negócio, encantava os olhos. E é isso que isso que os discípulos mostraram para Jesus. Então, por que eu quis trazer essa descrição? Porque é muito legal você ver o impacto que a frase de Jesus, que a fala de Jesus vai causar neles. Quando diz assim, pois é, esse negócio é lindo, é maravilhoso, mas vai ser tudo destruído. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Vocês restaurarem novamente. Não vai ter restauração, vai acabar tudo aqui. E mexe com o orgulho nacional. Claro. Era o símbolo, né? O símbolo da nação ali era aquele templo, né? Então, exatamente. Imponente. Exatamente. Então agora a coisa inverte, né? Porque os discípulos, na tentativa de consolar Jesus, eles saem isolados de lá. Porque toda essa estrutura imponente diz assim, ó, isso vai ser destruído. Então, e aí Jesus fala isso e deixa, né? Aí quando você vai para o verso 3, diz lá, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram os discípulos em particular, lhe perguntaram. Aqui na verdade não eram os 12, né? Em Lucas você vai ver que eram apenas... Em Marcos você vai ver que eram 4 discípulos. Pedro, Tiago, João e André, no barquinho. Né? E eles então chegam para Jesus e dizem o seguinte, agora preste atenção na frase deles. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, pausa aqui para você entender a mentalidade dos discípulos. Em algum momento Jesus falou que o mundo ia acabar? Não. Ele falou o seguinte, ó, o templo vai ser destruído. Como é que os discípulos absorveram a informação? O mundo vai acabar. Porque eles não conseguiam conceber um mundo sem templo. Cara, parênteses aqui. Não é mais ou menos o que está acontecendo com alguns de nós, com muitos de nós, a gente não está conseguindo conceber o adventismo sem templo. Não, o cristianismo em geral, né? É como se a igreja tivesse acabado agora. Exatamente, acabou a igreja agora. Acabou a igreja, estão perdidos. Essa semana alguém perguntou para mim, pastor, como é que nós vamos pregar com a igreja fechada? Eu falei, mas a gente nunca pregou com a igreja aberta. Porque a gente não prega dentro da igreja, a gente prega fora. Né? Então, para a pregação do Evangelho, a gente tem uma oportunidade muito maior do que tinha, aliás. A nossa comunhão coletiva, essa sim foi afetada. Sim. Mas a pregação do Evangelho agora acho que está muito mais fácil do que quando a gente estava com os templos abertos. Né? Quando Cristo voltar, ele não vai levar estruturas, ele vai levar pessoas. Exatamente. Ah, tá vendo? Os pastores estão dizendo que não é para a gente ir para o culto mais. Não é nada disso. Hebreus também diz, não deixei de congregar-vos. Né? Não tente colocar agora nossa fala num outro contexto. Né? Não estamos conspirando contra a ideia de que temos que sim nos reunir, sim. Exatamente. Existe essa perspectiva coletiva, sim, ela é real. Não estamos conspirando contra isso aí. Exatamente. Então, ó, eu só fiz esse parênteses aqui para você entender a concepção que os discípulos tinham do que era igreja, do que era religião. Que é muito parecida com o que muitos têm hoje. Religião, igreja se transformou em prédio. Né? E agora que a gente está virtualmente sem um prédio, a gente não sabe o que fazer. E eles entenderam justamente assim, assim, não vai ter tempo mais? Não, então acabou o mundo. E detalhe que há toda uma questão histórica, que a destruição do templo remonta ao que na mente do judeu, né? A última vez que isso aconteceu foi o exílio. Exatamente. Então, agora vai ser, não, o mundo vai acabar, gente. E eu quero que você imagine o bochicho que ficou entre os 12, entendeu? E daí, o que vai acontecer? E aí fica aquele negócio ali, ó, não, mas alguém tem que perguntar para ele. Quem tem coragem de perguntar? Quem tem coragem de perguntar para ele agora? Aí Pedro, que era o mais parceiro ali, né, os outros falaram, Pedrão, vai lá e pergunta fora, não, o que vai acontecer? Você está acostumado a dar as bolas fora? Exatamente, se alguém tiver que levar uma bronca de Jesus, você já levou um monte. E aí, você vê como Jesus pegou essa confusão mental deles, porque a primeira fala de Jesus, gente, é, vede que ninguém vos engane. Então, Jesus olha assim, gente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares aqui, vede que ninguém vos engane. Se a gente fosse traduzir a Bíblia para a linguagem de hoje, assim, bem para a linguagem de hoje, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu estou avisando, para vocês não serem pegos desprevenidos lá depois. E agora ele vai começar a dar um monte de sinais genéricos. Eu não vou entrar tanto nesse mérito agora, porque isso vai ser com o pastor Paulo daqui a pouco.
Ele começa a dizer assim, não, é sinal que vocês querem? Beleza. Ele vai começar a jogar um monte de sinal lá, certo? Como eu disse que esses sinais têm um duplo cumprimento, a minha parte agora é mostrar para vocês algumas coisas ali. Vocês já sabem mais ou menos que de cabeça, né? Fomes, guerras, terremotos, doenças, nação contra nação, traição e um monte de coisa. Então, só uma lista para vocês do que estava acontecendo nos dias de Jesus. E se você quiser falando, pode falar. Tranquilo, vai lá. Tá, então, olha só. Roma desenvolveu guerras significativas na Mauritânia, isso em 41 a 42 depois de Cristo. Na Bretanha, 43 a 61, 43 a 61, foi uma guerra longa. Na Armênia, no início dos anos 60, onde sofreu uma grande derrota, que provavelmente tenha encorajado a rebeldia dos judeus. Então eles sofreram um golpe lá na Armênia, e isso meio que despertou o ímpeto dos judeus agora para ir para cima também. Falou, bom, se eles sofreram uma derrota lá, podem sofrer uma segunda. Né? Então, você pode ver que tinha muita guerra acontecendo lá. Era um cenário bem caótico. Segunda parte, às vezes, de fomes e terremotos. Então, durante o reinado de Cláudio, que foi de 41 a 54 depois de Cristo, há o registro de 4 grandes períodos de fome naquela época. Um deles, inclusive, profetizado no próprio livro de Atos, na própria Bíblia. Não sei se vocês lembram da história daquele profeta Ágabo, que está em Atos 11. Ágabo vai profetizar uma grande fome. Aliás, é nessa fome que Ágabo profetiza que vai fazer com que Paulo saia nas igrejas dos gentios arrecadando dinheiro e oferta para a igreja de Jerusalém. Nós tivemos pelo menos 3 grandes terremotos que aconteceram naquela época. Em Creta, 46 ou 47 depois de Cristo. Em Roma, 51 depois de Cristo. E em Laodiceia, nos anos 60 depois de Cristo. É este terremoto em Laodiceia que vai destruir a cidade, que vai ser a origem de muitas informações que a gente tem na carta Laodiceia. Tá? Então a carta Laodiceia ela foi escrita num contexto ali. João pegou as informações que foram trabalhadas na época em que a cidade estava sendo reconstruída. No caso aqui, o Apocalipse, no caso. Isso, Apocalipse 3. Apesar que tem uma carta de Paulo a Laodiceia que se perdeu também. Quem sabe teria algumas instruções assim. Exatamente. Aí depois ele fala, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você já vê as perseguições começando na Bíblia. Estevão vai ser o primeiro mártir, né? Nesse contexto Paulo vai aparecer ali. Ele diz que haveria traição, mentira, escândalo. Joséfo tem algumas coisas aqui que ele escreve a esse respeito. Eu só vou ler uma frase aqui que eu acho pertinente para a gente nesse momento todo, onde ele diz assim, podemos dizer com verdade que uma guerra tão cruel em seu interior de Jerusalém, tá? Interior do povo judeu, não lhes era menos funesta que uma guerra externa, e que Jerusalém não sofreu mais da parte dos romanos do que do furor dessas infelizes divisões. E ele vai continuar dizendo assim, que a principal causa da derrota de Jerusalém para Roma não foi nem tanto a força do ataque romano, mas sim as guerras internas, as dissensões internas, as facções internas do povo de Deus. Cada um puxando para um lado. Cada um puxando para um lado. Aí eu pergunto, bom, eu vou deixar isso para você mais para frente. Vou deixar isso mais para frente. Né? Porque depois você vai falar da relevância profética disso aqui. Então, hashtag fica a dica aí. Né? E o verso 11, quando diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Na Bíblia você tem um episódio também que Paulo é confundido com um egípcio. Eu não lembro bem o capítulo de Atos agora, cara, me fugiu. Mas Paulo é confundido com um falso profeta egípcio que levou o povo para o deserto e uma galera morreu lá. Então já tinha esses buchichos. E José também vai falar de um cara chamado João. No ápice da guerra, ele começa a pregar para o povo que o povo tinha que se esconder no templo, porque o templo era um lugar onde eles estariam protegidos e nada iria acontecer com o povo se o povo estivesse dentro do templo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Cara, guarda isso, porque isso é muito interessante. Ele vai começar a pregar para vocês assim, se escondam dentro do templo, porque não tem como o templo ser destruído. E aqui tem um detalhe interessante, porque o Tito, né, eu não vou falar de Sestio Galo, porque acho que depois você vai falar de Sestio, né, que tem aquele intervalo. Mas Tito tinha emitido uma ordem que não era para destruir o templo. Né? Tipo assim, você não destrua, não mexe no templo. E esse cara se confiando nisso, então perceba, o general romano falou, o templo não vai ser destruído. O que Jesus tinha dito?
o templo vai ser destruído. E esse cara, confiando no que Tito falou, levou 6.000 pessoas para dentro do templo. 6.000 pessoas. Quando se fala templo, né, gente, nós estamos falando de um espaço com pátio, complexo. Um pátio todo lá, tá? Exatamente. Então tinha uma galeria em cima e esse povo estava escondido nessa galeria. E quando o templo foi destruído, começou com uma flecha que foi lançada naquele teto de ouro lá, começou a derreter tudo e aí a coisa deringolou de vez. E os soldados partiram para cima do templo com tanto furor. E olha só o que o Joséfo diz aqui, ó. Fora do templo só restava uma galeria, fora do templo, que ele quer dizer do Santo do Santíssimo, né? Onde 6.000 pessoas do povo que tinham se reunido para se salvar estavam ali. Mas os soldados romanos incendiaram também, sem esperar a ordem de Tito. Uns morreram queimados, outros atirando-se para baixo, para não sofrer a morte semelhante, e outros se suicidaram, de sorte que nenhum sobreviveu. Sabe o que me vem à mente aqui? Aquela cena do World Trade Center, se vocês lembram daquele negócio. Quando os aviões bateram, você via as pessoas pulando lá de cima. Desespero, né? Por causa do fogo. Aqui diz que aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Aí ele diz assim, ó, um falso profeta foi a causa da morte deles. Não devemos nos admirar da credulidade do povo, pois a esperança de se livrar de um grande mal exerce esse comportamento sobre o espírito dos que sofrem. Mas aquele povo infeliz foi vítima de impostores que abusaram do nome de Deus para enganá-los. Então você vê como o povo foi seduzido pela mentalidade da época, que é: o templo é a casa de Deus, o templo salva a gente de qualquer coisa. E você vai ver que pelo menos por 2 vezes na história de Israel, onde o povo confiou no prédio para a salvação, eles se deram mal. Uma foi no cativeiro babilônico e a outra foi aqui. 6.000 pessoas morreram porque confiaram naquela história. Se a gente estiver dentro do templo, a gente está protegido. Deus vai proteger a gente. Deus vai proteger a gente. Quem escapou? Somente os cristãos que creram, né? Exatamente. Diz a tradição cristã que nenhum cristão sofreu nesse evento, porque eles fugiram para a cidade de Pela, né? Eu não sei como eles conseguiram ter uma informação tão precisa. Todos os cristãos não sofreram, né? Mas, pelo menos a maioria... Pelo menos a maioria. A gente sabe que os cristãos se livraram porque acreditaram na pregação de Jesus, onde um disse: o templo não vai ser destruído. E Jesus disse: o templo vai ser destruído sim. Então, quando teve aquele ato de tempo ali, uma semana de pausa na guerra, eles entenderam o recado e saíram. Né? Eles saíram. Mas isso não são todas as informações que tem a respeito disso, tá? Eu sei que o Paulo tem uma ponte, né? Porque esse discurso é espalhado, ele é espalhado em outros lugares e tem pinceladas nisso também. Então, verdade. Não, detalhe, né, gente? A destruição do templo, que é uma das perguntas que os discípulos fizeram, ocorre no ano 70 do primeiro século, né? Jesus, na verdade, ele apresenta em Mateus 24, 25, sinais que diz respeito à destruição do templo que ele acabara de profetizar e sinais que antecederiam a segunda vinda dele. Então são 2 eventos distintos. E eles estavam achando que seria um único evento. Jesus está apresentando num único discurso 2 eventos distintos, e isso é importante nós frisarmos, né? Só que tem um detalhe aí, pastores. Quando a gente pesquisa a Bíblia, a gente percebe que não é somente em Mateus 24 e 25 que nós encontramos assim semelhança de discursos de Cristo em outros momentos, nos quais ele também frisou aquilo que ele apresenta aqui em Mateus 24. Eu quero convidar aqui nossos amigos a abrir a Bíblia aí em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós vamos perceber ali outro discurso de Cristo em outro momento, mas que ele vai apresentar coisas que são semelhantes ao que ele apresenta aos discípulos aqui em Mateus 24. Então nós vamos ver aqui a partir do verso 20. Pastor Leandro, você poderia ler para nós? É uma leitura um tanto extensa, então vamos tentar... Você vai lendo aí e em algum momento eu te corto aí para a gente... Pode ser a partir do verso 20. 17, a partir do verso 20. Capítulo 17, Lucas, verso 20 em diante. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Pausa. Isso aqui é uma declaração complicada de Jesus,
porque na verdade Jesus está indo contra a expectativa de reino que eles tinham. Exato. Que é um reino humano, Jesus é um reino político, Jesus assumindo o trono, o governo. Para esse tipo de reino não vai ter sinal, porque o meu objetivo aqui é outro, é estabelecer um outro tipo de reino que é o que vocês não esperam. Exatamente. Né? E aí continua. Então ele disse a seus discípulos: aproximem-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Pausa aqui, né, pastor? Ou seja, engano. Ele está abordando da mesma forma que ele fala em Mateus 24, que nós temos que cuidar. Antes da sua vinda, que haveria, infelizmente, aí, um engano generalizado, pessoas queriam se passar por ele, Exatamente. pessoas queriam dizer que é ele, então chegou o momento, pessoas que iriam profetizar ou pregar em nome dele, mas conduzindo as pessoas para um caminho completamente diferente do que foi apontado. Então o engano é uma tônica aqui nos discursos de Cristo, proféticos de Cristo, né? E engraçado, né? Eu acho que não houve uma época tão que o povo tivesse tão suscetível a enganos como hoje, né? Nós temos hoje uma variedade, né? Nós temos Completo. um cardápio completo em termos de religiões e denominações dentro do próprio cristianismo. Eu gosto muito de parafrasear a Bíblia, né, cara? Então eu diria que se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, Jesus diria assim: cuidado com as fake news. Parem de compartilhar fake news. Exatamente. Né? Você vai ter muita fake news com relação ao reino, gente. Fiquem espertos. Em detalhe, né? Nós temos pessoal que está acompanhando aqui que são de outras denominações, tem um grupo grande aí que não necessariamente é adventista, está nos acompanhando aqui. E uma dúvida que pode surgir, inclusive, é essa, tá? Mas eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a verdade, para onde que eu vou? Qual é o caminho? Qual é a igreja? Qual é o grupo? Qual é a placa? Né? Qual que seria talvez uma recomendação que como pastores aqui poderíamos dar para esse grupo que talvez está nessa... E aí? Para onde eu vou? Qual a informação, qual dica que nós poderíamos dar aí, gente? Vocês têm alguma dica especial? Olha, eu falo... Quer falar para mim? Não. Eu pegaria pela questão dos discursos de Jesus. Eu começaria por essa questão aqui. Cuidado com as fake news. Né? Vamos pegar fake news num contexto bíblico aqui. O que eu quero dizer com fake news bíblica, gente? É você ver o que a Bíblia prometeu e o que ela não prometeu. O que ela disse que vai acontecer e o que ela não disse que vai acontecer. Então, para você saber se é fake news ou não, o que você tem que fazer? Você tem que checar as fontes mais seguras. Conhecer as fontes seguras. Qual é a nossa fonte segura? A nossa fonte segura é essa aqui. É a Bíblia. É a Bíblia. Então, aqui você está prevenido contra fake news. Né? Então, você pode ver lá um cara que é extremamente popular aqui, outro fazendo um discurso demagogo aqui, outro fazendo um discurso mais simplista ali. Não importa agora a densidade e a intensidade do discurso, ou a eloquência e a fama de quem está discursando. O que importa é se ele está alinhado com o que está escrito aqui ou não. Esse é o principal ponto. E tem gente que vai pelo chorômetro, né? O pastor que emociona mais. Exatamente. Tal. Eu também o coração ali mexeu, né? Então você vai lá, não, aqui eu estou sentindo, estou experimentando aqui. É uma característica que a gente encontra dentro do nosso contexto, como sociedade, a gente precisa experimentar, vivenciar. As empresas estão a cada dia mais preocupadas em trazer uma experiência para o seu cliente. Né? E as pessoas estão buscando também experiência dentro, né, do contexto ali religioso. Eu acredito assim que a fonte mais segura, a forma mais segura é você ir para a fonte original, que é a palavra de Deus. Então, se alguém está falando alguma coisa para você, pega a Bíblia e vai ver se aquilo que você está falando realmente consta na Bíblia ali, se está de acordo ou não. Né? Exatamente. Só que você precisa conhecer. Então a base não é os nossos sentimentos. Não. A base não é muitas vezes uma placa de igreja ou um líder religioso. A base é a palavra. A base é a palavra. Perfeito. Então essa é a base aí para você não cair no engano, né? Aí o pastor ali... Eu diria o seguinte também, a questão assim, tome cuidado com discursos muito confortáveis. Que não existe nada da gente. Não existe, cara. Não que a salvação seja pelas obras, não é isso. Não é isso. Mas eu digo assim, cuidado com mensagens que pegam todo o teu comportamento e abonam ele. Dizem assim, cara, é assim mesmo, tudo certinho, nada vai acontecer com a gente. Por que eu disse isso? Porque foi a mensagem daquele falso profeta que matou 6.000 lá. Gente, fiquem tranquilos, se escondam aqui dentro do templo, aqui é a casa de Deus, você está debaixo das asas de Deus,
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, né? Fica aqui que você vai ficar tranquilo. E 6.000 morreram. É verdade. Porque era uma pregação confortável. Pois é, verdade. Era popular. Ou seja, a pregação de Cristo exige uma renúncia. Sim. Ela exige uma perda, assim. Sim. Existe um custo para seguir o Evangelho. Sim. Né? A salvação, para Deus, custou a vida do Filho, para nós ela é uma dádiva, é concedida gratuitamente. Porém, o viver do Evangelho custa um preço alto, sim. Né? Pode custar um emprego, pode custar um amor, um romance, Exato. né? Pode custar aí um status ou quem sabe uma profissão. Relacionamento familiar, né? Muitas vezes alguém toma uma decisão e a família renuncia à própria pessoa. Quantos casos a gente conhece disso daí? Então, realmente, assim, é uma vida assim de realmente você abrir mão de muitas coisas, abrir mão do seu eu, das suas vontades, né? Para procurar ali realmente viver de acordo com aquilo que Deus pede pra gente. Exatamente. E às vezes é abrir mão da paz dentro de casa, então. Né? Exato. Nós podemos estar instaurando um conflito dentro de casa mesmo. E talvez nós estejamos falando para alguém aqui que está vivendo exatamente isso, um conflito dentro de casa, onde a sua fé não é aceita, né? E está comprando uma briga aí para defender a sua fé, né? Pois é, mas o Evangelho de Cristo, ele requer renúncias mesmo. A Marta colocou aqui, ó, cuidado com a interpretação do texto. Então não é só você ir para a Bíblia, Exato. mas é você saber entender também. Muito bom, Marta. É isso aí. Não, em detalhe, nos dias dos apóstolos, Paulo, escrevendo inclusive a sua primeira carta, ele diz que nas epístolas de Paulo haviam coisas difíceis de entender. Pedro, a respeito de Paulo, né, diz que nas cartas de Paulo tinha coisas difíceis de entender que os instáveis deturpavam. Então, se na época dele já havia coisas difíceis que careciam de uma interpretação correta, quanto mais hoje, né? Quanto mais hoje. Eu estava ouvindo ontem ainda um professor falar, e ele mencionou o seguinte: muita gente vai no discurso que é talvez mais fácil de entender, que é já direto no discurso de Cristo, nos Evangelhos. Tem gente que já pula isso e vai inclusive direto para as cartas de Paulo, né? Mas quando a gente quer realmente entender qual é a mensagem da Bíblia, a gente tem que partir do princípio, partir do começo, entendendo que a Bíblia ela é um todo. Você não tem uma mensagem dissonante com a outra. Se você em algum momento está encontrando uma discordância aqui na Bíblia, você tem que voltar atrás e tentar entender o que está acontecendo na sua leitura, na sua interpretação, que está acontecendo aqui de forma equivocada, porque a Bíblia ela não traz esse tipo de situação. Gente, então, acompanhando aqui a leitura, pastor, nesse outro discurso de Cristo, que se assemelha a Mateus 24, continuando lá o verso 26, vamos lá, o 26 agora. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava dos seus afazeres diários, comendo, bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. E então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Ou seja, amigos, nós estamos falando sobre Mateus 24 e outros discursos que Jesus apresenta, assuntos e que estão ali também de forma semelhante. Olha que interessante. A geração de Noé e a geração de Ló ignorou os sinais e viveram de uma forma despreocupada. Isso vai passar. Não, semana que vem está tudo certo, a gente retoma nossas atividades. Será que a gente não parece que... Isso vai demorar a acontecer ainda, né? Ou não, isso não é para agora, isso é lá para frente. Exatamente. Me parece, gente, que a gente lida com Mateus 24, 25, Lucas 17, Marcos 13, de uma forma semelhante ao que aconteceu no dia de Noé. Eu gostaria até que vocês comentassem isso aqui, né? Não, se você olhar, você vai perceber que os grandes sinais para Jesus, eles não são os eventos catastróficos. A gente é que gosta desse negócio. Né? A gente gosta da baderna, entendeu? Então, porque a gente precisa, a gente tem complexo de Tomé, né? Então, quando a gente vê algum desastre natural acontecendo, algum vírus, que nem esse acontecendo agora, todo mundo fica, né? Por quê? Porque a gente está vendo e aí a gente começa a crer, né? Agora, quando você olha para aquilo que é importante para Jesus, que é o centro da discussão mesmo, diz assim: olhem para o comportamento humano.
O comportamento humano vai dizer muito mais para vocês do que as catástrofes naturais. E as guerras e tudo mais. Embora a guerra, obviamente, envolva o comportamento humano, né? Sim. Mas se você for parar para analisar aqueles eventos ali de Mateus 24 isolados, você vai conseguir encaixar isso em qualquer momento da história, né? Essa é uma discussão que muita gente faz e tudo mais. Mas é fato, você vai conseguir encaixar em vários momentos da história. Agora, quando você pega todo o pacote daqueles eventos, somados a uma reprodução do comportamento da geração de Noé e uma reprodução do comportamento da geração de Ló, aí o cenário, aí a coisa funila muito mais, aí você não consegue encaixar em todo o tempo da história. E isso que o pastor está falando aí entra em comum acordo com o que você disse sobre a questão da Bíblia. Como que eu vou conhecer Mateus 24, 25 e aqui Lucas capítulo 17 se eu não conheço Gênesis, por exemplo, onde as histórias estão registradas? Onde começa todas as Onde começou tudo. E lá é a base que Jesus está se utilizando para dizer, olhe para aquilo e veja, é isso que vai acontecer. Só que eu ignorei o Antigo Testamento. Porque não tem agora na sequência do texto ali, quando, né, dos dias de Ló, Jesus nos diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Como é que você vai lembrar da história se você ignora o Antigo Testamento? Se você não... Gênesis é uma coleção de historinha. Cara, quando Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está te julgando imediatamente para assim, ó, dê uma pausa no que eu estou falando aqui, volta lá para Gênesis, vai ver a história de Ló e da mulher dele, preste atenção no comportamento da mulher dele. O apego às coisas materiais. Isso. Quando você entender aquilo ali, aí você volta para cá. Então, nós estamos vivendo uma época, gente, que parece que a gente não quer que Jesus volte. A gente está vivendo agora uma pandemia, nós estamos aí numa crise, e não é uma crise apenas de saúde. Logo, daqui a pouco, entramos numa crise financeira, econômica. Interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus 24, e o paralelo de Mateus 24 ali, que é Lucas capítulo 21 ali, você vai ver que aparece epidemias e fomes junto. E nós estamos vendo uma epidemia agora. Pastor Leandro, leia ali para nós por bondade, ali, capítulo 21 de Lucas, o verso... deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é o 10, eu acho que é o 10, é o 11. 11. Haverá grande terremoto, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. A tua versão, pastor, só para o pessoal saber qual que é a versão que você está utilizando. Eu estou usando aqui a versão NVT, nova versão transformadora. Ok, nós estamos com versões diferentes, pode ser diferente da sua também. Essa aqui é a revista atualizada, acho que do pastor aqui também. Veja só o que está acontecendo aqui, gente. Epidemias. Epidemias e fome, aqui apresenta peste, que é a mesma coisa. Peste e fome são coisas relacionadas. Eu achei interessante isso, porque veja, nós estamos vendo uma epidemia e por consequência, o que nós vamos viver daqui a pouco? Uma crise financeira. E a crise financeira vai gerar o quê? Fome. Em vários lugares, como diz a Bíblia, desemprego. Mas você sabe que naquele contexto em que Jerusalém ficou sitiada pelos exércitos romanos, Joséfo retrata que pela escassez de água, por exemplo, que eles tiveram ali, eles começaram a passar fome. Tem aquele texto clássico, para quem já leu O Grande Conflito, né, do povo que ruía o couro da cinta, da sandália. Tem uma história, por exemplo, que vai dizer que a fome era tanta que uma mulher estava cozinhando, né, na casa dela, e 2 homens invadiram a casa dela para pegar a comida que ela estava cozinhando, e ela pegou e puxou eles pelo braço e abriu um cesto, assim, ela tinha o filho dela de 9 meses esquartejado dentro do cesto, ela estava cozinhando um pedaço do filho. Né? E a notícia foi tão brutal que Tito parou a guerra por um tempo, né? A guerra parou. Onde eu estou querendo chegar? Em sequência disso, ou junto com isso, José vai dizer assim, cara, teve uma peste, teve uma praga, teve uma epidemia de doença lá dentro que matou muita gente dentro de Jerusalém. E a gente acha assim que a gente está, pessoal, não que nós queremos ser alarmistas, não é isso, mas tem gente que acha, não, isso aqui é tranquilo, daqui a pouco passa, a gente resolve as atividades, é só um resfriado e tal, mas não está percebendo as implicações. E detalhe, gente, em que momento das pragas que nós já tivemos, vamos dizer, praga não, mas das catástrofes do mundo que aconteceu, em que momento nós temos lembrança aonde as pessoas tiveram que ficar reclusas em casa, a nível mundial?
Isso aqui é algo singular, praticamente, que eu tenho visto aqui. É. Algo singular. E aí eu volto naquela questão da preocupação de Jesus, que é o comportamento, quando diz assim, ó, se liguem no comportamento das pessoas. Então, nesse cenário todo, a gente está muito preocupado se ou está maximizando o problema ou minimizando o problema pela letalidade do vírus. Mas esse não é o ponto. O ponto é, perceba o que esse momento está despertando nas pessoas, em cada um. Você vê cara fazendo estoque de papel higiênico, isso na nossa geração agora virou um meme. Né? Isso virou um meme. Mas se você olhar e falar assim, cara, qual é o grau de egoísmo dessa pessoa? A ponto de comprar 900 rolos de papel higiênico para deixar estocado em casa. Eu hoje vi algumas imagens de pessoas assim na rua andando, brincando assim, eu vou pegar a corona mesmo, eu vou pegar o vírus, vou passar para todo mundo e vou chegar em casa e vou tossir na cara do povo lá porque eu quero passar para todo mundo. Volto a dizer, o problema não é a letalidade do vírus, não é isso. O problema é o que isso está despertando nas pessoas. Uma histeria descontrolada em muitos, um relaxo em tantos outros, uma displicência em muitos, e aí agora se a gente quiser voltar para dentro da igreja, aí a coisa complica mais. Eu até colocaria, não digo nem despertando, mas talvez revelando. Sim. Né? Porque quando a gente volta, se a gente voltar depois lá no texto de Mateus 24, 12 a 14, uma das características de que a gente está chegando no final dos tempos é que o amor das pessoas se esfriaria. Uhum. Cara, eu estou vendo gente assim, vários profissionais da saúde colocando ali, pedindo, por favor, se você fez estoque de material, luva, máscara, leve para o hospital, porque está faltando para a pessoa que está lá atendendo as pessoas. Se você comprou o medicamento que alguém falou que pode ser que ajude e não ajuda de forma antecipada, só se você realmente não é profilático, né? Só se você realmente contraiu a doença, talvez te ajude. A galera está indo para as farmácias comprando e tem gente já com outras doenças que dependem desse medicamento e não tem. Por quê? Porque está cada um pensando na sua própria necessidade. O amor pelo outro, ele praticamente, numa situação dessa, ele é revelado que ele está se deixando de existir. Está se extinguindo. E a gente está vendo tudo isso acontecendo diante de nós aqui agora. Nós somos um país cristão, hein? Exatamente. Majoritariamente cristão. Majoritariamente cristão. Para a gente fechar esse bloco aqui, gente, então é o seguinte, olha, sobre a questão da epidemia, como encararmos o que estamos vivendo de acordo com o sermão profético de Jesus, veja, epidemia, ela está dentro dos sinais que não apontam para o fim do fim. Não é um indicativo de que o fim do fim chegou. Será que esse momento de reclusão, que de certa forma, pastor Leandro, nos remonta à última praga do Egito, lá no Egito com o povo de Israel, que foi a morte dos primogênitos, onde os israelitas ficaram reclusos em suas casas antes da libertação? Não seria uma forma de convocação divina para uma preparação para algo que está prestes a acontecer? Será que nós estamos presos por um acidente, por uma questão sanitária, por uma questão de saúde? Ou será que isso faz parte de, quem sabe, um plano divino? E aí, pastor? Eu diria o seguinte, Deus não causa esses problemas, mas ele os usa. Né? Deus não causou epidemia. Mas isso pode ser um jeito de ele estar usando o contexto para fazer com que a gente faça aquilo que a gente basicamente não faz. Que é sentar, ficar quieto um pouco, Salmo 46, né? Voltar-se para a Bíblia em oração. A gente faz as campanhas de 10 dias de oração? Faz. A igreja compra isso? Às vezes não, né? Eu não sei a adesão de muitos aí, cada igreja tem seu contexto, mas a gente vê que isso não é uma coisa que a igreja compra em massa. Não, vamos nos concentrar em oração 10 dias e tal. A gente deixa para orar no momento em que a gente está reunido, seja de madrugada, seja à noite, e naquele horário específico lá. Agora, o que a gente tem que entender é que antes da pregação vem a preparação. Certo? Eu gosto muito da ideia de Jesus, do id. Jesus chama os discípulos e diz assim para eles, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, façam toda essa coisa, vão. Aí quando os discípulos estão indo, diz assim, ei, peraí, vocês vão para Jerusalém. E vocês vão ficar quietos lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês podem ser preparados. Curiosamente, qual foi a forma de Jesus fazer com que eles se resolvessem ali? Eles ficaram 10 dias trancados, entre eles lá, até que eles resolvessem todos os problemas. E tem um texto do Espírito de Profecia que eu acho muito legal,
No livro Atos dos Apóstolos, a Ellen White, ela diz o seguinte: naqueles 10 dias, eles voltaram-se para os ensinos de Jesus. Eles relembraram os ensinos de Jesus. Eles recapitularam todas as orientações de Jesus. E aí vem uma parte que eu acho muito bonita, que ela diz assim: e eles começaram a sentir saudades. E ela vai dizer assim: o que motivou eles foi as saudades que eles começaram a sentir da voz de Jesus, do rosto de Jesus, da presença de Jesus, da companhia de Jesus. E um começou a olhar para a cara do outro e falou assim: tá, o que a gente precisa fazer para ver ele de novo? Precisamos pregar o A evangelho. gente precisa pegar. E aí os caras saíram com sangue no olho. Por quê? Porque eles queriam pregar para o mundo. E aqui que é uma coisa legal: eles queriam pregar para o mundo. Eles queriam mostrar para o mundo todo que o mundo estava errado. Eles queriam mostrar para todo mundo que a lei de Deus valia. Não. Eles saíram que nem doido para pregar, porque eles queriam ver Jesus de novo. E aqui é interessante, então, nós, para fecharmos o bloco, sabemos qual é o sinal, então, que realmente descreve o momento em que será o fim do fim. Então, Mateus 24:14. Exato. Vocês podem ler aí, pastor. E Marcos 13:10 também fala. Uhum. E que diz aí? Mateus 24:14, e as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Não é o coronavírus, então virá o fim. O coronavírus faz parte dos sinais do princípio das dores, conforme diz Mateus 24. Porém, o grande sinal do fim é a pregação do evangelho. Então, agora fazendo a ponte nós estamos reclusos, nós estamos agora em casa, tendo tempo para buscarmos a Deus e para pegarmos o evangelho. Não precisamos de poder para isso, não precisamos do chamado do derramamento do Espírito. Então, eu vejo aqui, amigos, um cenário sendo montado, se formando. Cara, foi aquilo que você falou. Como é que Deus está usando isso? Eu percebo assim: Deus está fazendo para a gente uma santa convocação, para a consagração. Entende? Agora é a hora da consagração. O que a gente mais ouve das pessoas? Quando você vai conversar com elas falando assim: olha, toma um tempo para sua família, faça o culto familiar, dedique um tempo na palavra, leia algum livro que vai te edificar. Vou perguntando para vocês aqui, qual é a justificativa ou a resposta que vocês mais ouvem? Não tenho tempo. Pronto, Deus resolveu o problema. Entende? Olha só como que eu vejo assim, como Deus vai colocando a mão sobre as coisas. E Deus, eu sempre gosto de falar sobre isso, Deus ele é mestre, ele é PhD em transformar situações difíceis em bênçãos. Né? Então agora, nessa desculpa, essa justificativa que a gente tinha de não tenho tempo, todo mundo tem tempo agora. Exatamente. Cara, é aquilo, a gente não está aqui falando de conspiração, ninguém está querendo ser alarmista e tal. Eu até brinquei no meu Facebook esses dias eu montei um cenário, falei, eu queria construir um cenário hipotético. E é hipotético, mas não é impossível, tá? Mas perceba assim, cara, a gente está perto da Páscoa. Cerimônia da libertação, tá? Onde a gente relembra a libertação do cativeiro do Egito e da libertação do cativeiro do pecado. A gente está estudando Daniel. Essa semana agora a gente está estudando Daniel 12. Pessoal do contexto adventista, estamos estudando. Tem pessoas aqui, inclusive de outros países, que estão acompanhando a gente aqui, pastor. Talvez não estejam a par do nosso contexto. Nós temos um guia de estudo, onde nós estamos estudando o livro de Daniel. Isso. E nessa semana acabamos praticamente quase concluindo o livro, o Daniel, né? Essa semana a gente vai estudar Daniel 12, que vai falar sobre a volta de Jesus. No cenário de estar todo mundo em casa, no clima da primeira Páscoa, num chamado para consagração, entendeu? Então, cara, se no momento em que Deus direcionou toda a igreja adventista do sétimo dia para estudar Daniel, onde todo mundo está em casa, e você achar que isso não significa absolutamente nada, aí eu não sei mais o que dizer. Como viver nesses últimos dias, pastor, então, diante disso que nós vimos aqui? Parece que um cenário está sendo montado, a gente vê isso de forma negativa, mas na verdade nós estamos apresentando aqui que isso pode ser uma oportunidade de consagração para recebermos o poder do alto, para que possamos então pregar esse evangelho em Cristo voltar. Como que nós podemos viver nesses últimos dias aí? Quando a gente olha aqui para tudo isso que a gente está conversando, e você segue aqui o final do capítulo 24, o capítulo 25 de Mateus, a gente é tentado a encontrar aqui um cronograma, né?
Você que tem aí seu projeto, você que tem aí o seu plano, o seu sonho, você é sempre incentivado a criar um cronograma até você chegar ao seu objetivo. E a gente chega para esse texto agora, a gente olha buscando um cronograma. Só que a gente precisa entender que a preocupação de Jesus aqui não é deixar um cronograma para a gente. A preocupação de Jesus aqui, nesse trecho aqui, é trazer para a gente uma mensagem de alerta, falando assim, olha, vocês estão numa jornada, numa caminhada para casa. E para vocês chegarem lá, vocês precisam estar preparados. Uhum. E nesse contexto agora, Jesus ele traz para a gente, ele apresenta para a gente 4 parábolas que são muito conhecidas, né? Aqui a gente já está com quase 1 hora de live, então vamos tentar ser bem sucinto aqui. Mas a primeira dessas parábolas, trazendo lições práticas para o nosso preparo, é a parábola dos 2 servos. Ela se encontra ali em Mateus 24, do verso 45 ao verso 51, tá certo? Convido você a abrir aí, depois dá uma olhadinha com bastante tempo, se bem que essa aqui é mais curta, você pode ler para a gente aí, pastor Paulo? A partir de qual verso ali, pastor? Verso do 45. verso 45 ao verso 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Então aqui a gente tem duas figuras extremamente opostas aqui, distintas. A gente tem o servo bom e fiel, e a gente tem o servo mau. Uhum. E quais são as características de cada um deles? O servo bom é aquela pessoa que está preocupada e está sendo fiel às orientações, daquilo que o patrão dele pediu, está cuidando daqueles que estão ao redor dele ali, tá certo? Tá fazendo o quê? Está cuidando. Isso é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. Está cuidando, está sendo responsável, a gente já vai dar uma ênfase nisso daí. E o servo mau, na verdade, ele olha para tudo aquilo ali e fala assim, opa, eu quero ter uma oportunidade, um privilégio de ficar de boa. Eu vou lucrar com isso. Né? Mais ou menos aquele ditado, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa. E esse servo mau agora, ele começa a se valer dos recursos, do tempo, para poder tirar benefício próprio. Começa agora a maltratar aqueles que estão ao redor dele, a oprimir aqueles que estão ao redor, tirar benefício das pessoas. Usar as pessoas ali como instrumento, como objeto. E aí quando o Senhor, quando o patrão ele volta, ele encontra esse cenário, pega de surpresa o mau servo, né? Para o bom servo ele fala, ó, cara, parabéns, você foi fiel, vou te colocar numa situação ainda melhor. E para o mau servo ele fala assim, olha, você foi infiel, você foi injusto, você tirou proveito da situação e agora você vai precisar ter as consequências disso daí, tá certo? A principal lição que eu vejo em tudo isso daqui, que a gente pode extrair de forma prática, é que nessa parábola específica, na parábola dos dois servos, Jesus está falando para a gente que existe um preparo necessário para a volta dele, tá certo? E esse preparo, ele envolve fidelidade no dia a dia, nos deveres diários, nas coisas básicas. A gente pode pegar como exemplo, semana passada a gente viu muito claro isso, os órgãos públicos passando, por exemplo, nas farmácias, nos comércios, para ver ali pessoas que estavam lucrando de forma exacerbada na venda ali de produtos que as pessoas estavam procurando, álcool em gel, álcool líquido, enfim, e outras coisas mais, procurando ali, porque as pessoas estavam lucrando demais, cara. Exatamente. Cadê o amor? Em quantos outros lugares do mundo as pessoas estão ali preocupadas em ceder, em dar para o outro ali de forma gratuita? Aqui a gente está preocupado em lucrar ainda mais. Teve uma chuva de pedras no ano passado que acabou acometendo a região ali, Castro, Carambeí, Sengesa, e aí os materiais de construção começaram a aumentar o valor da Eternit, porque várias casas ficaram precisando e aumentaram o valor. Você já pensou uma coisa dessa? Não, é loucura. A gente tem gente cobrando aí 200, 300 reais no pote de álcool gel, sabe? Literalmente lucrando com isso. Então, o que esse texto está falando é assim,
eu preciso ser fiel no meu cotidiano, no meu dia a dia, no cuidado com o outro, tá certo? E não posso mercadejar a palavra também, né? Exato. Esse que é o problema Esse também, é o problema. né? Fazer da fé, né, um instrumento de criar grandes impérios. Quando você usa agora, nesse contexto todo que a gente está vivendo, é uma forma de lucrar com a fragilidade alheia. Exato. Que você, o que a gente mais vê hoje é o pessoal lucrando com a necessidade alheia. Agora, eu acredito que seja muito pior quando as pessoas procuram, neste momento, lucrar com a fragilidade alheia. Né? Aí acho que é muito pior ainda. Sim. Exatamente. Essa é a primeira parábola, a gente tem mais 3 parábolas aqui. A segunda parábola também é extremamente conhecida, a parábola das 10 virgens, que dá pra gente extrair muita coisa aqui, mas só assim, pincelando por cima, era um costume, ele retrata como era um típico casamento do tempo de Jesus ali, quando moças ali, provavelmente adolescentes, ficavam à frente da casa da noiva, aguardando a chegada do noivo, que vinha provavelmente num carro de boi, algo do tipo assim, né? Que ele vinha até a casa da noiva, ali você tinha a primeira parte da festa. E alguns ficavam nas esquinas das principais ruas, das principais vias, aguardando esperando, aguardando o cortejo para poder cortejo participar, passar lá, né? E você tinha ali, principalmente no período noturno ali, você tinha as lâmpadas, você tinha o azeite que era utilizado, né, nesse processo todo. E nessa história específica fala de 10 meninas, 10 moças, 10 virgens. E dessas 10, 5 foram preparadas para o caso de um atraso do noivo. As 5 sábias, as 5 sensatas, né? E você tem outras 5 que são aquelas ali insensatas, aquelas que não se prepararam para um eventual atraso. Estavam com o negócio contadinho, certinho ali, né? E aí o que acontece? O noivo atrasa. O estoque de álcool em gel que elas estavam fazendo aqui nesse contexto era certo. Tá? Nós vamos, tá vendo? Nós estamos fazendo estoque de coisa. Não, esse aqui pode, o que a gente está fazendo hoje não pode. Então assim, o noivo atrasa e quando ele chega, pega todo mundo desprevenido. Foi repentino, foi de surpresa, né? E até imagina assim, alguém gritando: pessoal, acorda aí que o noivo está chegando, prepara, prepara. E aí rapidamente todo mundo acordando ali, esfregando o olho, e aquelas 5 que tinham um reservatório de azeite colocam ali, acendem as suas lâmpadas novamente, e as outras falam assim: viu, consegue um pouco para mim aí porque o meu acabou aqui. Só que a quantidade que elas tinham era só para elas. Elas não tinham como compartilhar aquilo ali. E aí, a necessidade de preparação, de se preparar, de estar preparado, estar preparado, né? Até para uma eventual tardança ou atraso. E é profetizada a tardança do noivo. Exatamente. E se a parábola está contada dentro, inclusive, do discurso profético de Jesus, essa parábola é profética. Sim. Está dizendo que ele vai tardar mesmo, e tardou. Né? E uma coisa que a gente pode extrair aqui, bem latente, bem claro, é que esse preparo ele acontece de que forma? Individual. Individual. Por mais que as outras tivessem ali, mas elas não tinham como repartir naquele momento. Porque se elas repartissem, elas não teriam. Nós não podemos ficar vivendo do capital espiritual dos outros. Não, exatamente. O caráter não pode ser transferido. Cara, fé não é transmitida por osmose, né? Exatamente. Não tem como. A gente pode estar juntos aqui, mas isso não significa que a minha fé vai te salvar. Não, a gente pode compartilhar e na troca de experiência um ajuda no crescimento espiritual do outro. Exato. Mas no final das contas é individual. E é assim, puxa, mas não vai ter culto. Puxa, o pastor não vai pregar. Puxa, mas não vai ter aquilo. E agora? E agora? Aquela preocupação. Pô, a gente tem que parar de ficar vivendo o capital espiritual dos outros. Exato. Eu não tenho que viver uma comunhão com Deus somente quando há pregação, quando há culto, quando há ajuntamento de pessoas. Eu diria que nesse contexto agora, muito mais preocupado do que comprar álcool em gel, a gente devia estar preocupado em comprar, entre aspas, o Espírito Santo. Exatamente. Então, já que esse é o momento de sossegar, de ficar em casa, de colocar as ideias em ordem, esse talvez seja o momento agora de a gente adquirir o óleo necessário para quando o noivo chegar. Exatamente. Até porque o problema delas não era a lâmpada, porque todas tinham. Todas elas tinham. E lâmpada na Bíblia, uma alusão à palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O problema era o azeite. Esse é o problema dos últimos dias. E o azeite é uma metáfora utilizada para a pessoa do Espírito Santo.
Ou seja, o que está faltando para Cristo, e nós estamos falando de igreja aqui, ó. Exato. Aqui não está falando de ímpios e crentes, aqui está falando de gente para igreja, específico. Ou seja, tem gente preparada e tem gente não preparada. Tem gente que está cheia do Espírito e tem gente que não está. E no momento propício desse cenário que nós estamos vivendo, onde nós podemos clamar por esse Espírito para a pregação do Evangelho, a questão é, com o que nós estamos preocupados? A gente está brigando uns com os outros. Não, e não só isso, eu estava ontem conversando com um colega pastor, no momento que a gente vive agora, você deve ter já tido acesso a esse tipo de informação. A maioria das plataformas de streaming, a maioria das plataformas de conteúdo online, eles estão abrindo, canal de televisão por assinatura, eles estão abrindo o acesso para que todo mundo faça uso daquilo ali durante esse período de quarentena. Eu não estou aqui para criticar eles, mas eu estou aqui para trazer uma reflexão do tipo, qual é o conteúdo que nós estamos consumindo? Esses dias conversando com uma pessoa, ela falou para mim assim, oba, agora eu vou aproveitar para colocar as minhas maratonas de série em dia. Cara, se a gente parar para fazer uma conta básica, cada episódio de seriado vai de 45 minutos a 1h15 mais ou menos. 50 minutos, 1 hora, 1h10. 1 hora, vamos para arredondar para 1 hora. E você tem assim, fácil, uma temporada ali com 20 episódios, 15 episódios, 24 episódios. Então, quanto tempo, daquele tempo que a gente falava que a gente não tinha, a gente vai estar empregando para coisas que não estamos edificando. E eu não estou falando contra as suas escolhas, o que você vai fazer. Aqui o nosso apelo, o apelo de cada um de nós aqui para o coração de vocês, é que vocês façam essa reflexão. Que a sua prioridade número 1, seja edificação, seja crescimento na palavra e comunhão com Deus. Cara, Introdução do Desejar de Todas as Nações. Acho que é um livro, gente. O livro sobre a vida de Jesus, tá? A autora lá, Ellen White, ela diz assim, far-nos-ia bem passarmos 2 horas por dia, 1 hora por dia, meditando na vida de Jesus, especialmente as cenas finais. Eu duvido que nesse contexto que a gente está vivendo agora, a gente não tenha 1 hora livre para meditar na vida de Jesus. Duvido. Ou seja, o servo mau seria utilizar o tempo de forma errada. E não ser exatamente. Você vê como as coisas elas estão linkadas, né? Então é você fazer uso de forma equivocada para outra esbanjar como se fosse o filho pródigo. Esbanjar os bens do pai, achando que tá tudo certo. Estão perguntando aqui quem são as virgens. As virgens é uma representação do povo de Deus, ok? É uma representação do povo de Deus. Pastor, talvez não dê tempo aí de fazer uma abordagem de todas. Vamos passar por outras coisas aqui rapidinho. Fechar agora aí. Bem rápido, bem sucinto aqui. A segunda parábola, a terceira parábola, a parábola dos talentos. Depois eu convido você, gente, a pegar a sua Bíblia, o final do capítulo 24 e o capítulo 25. Dá uma lida com calma ali que você vai extrair muita coisa boa. Mas a parábola dos talentos, só uma curiosidade aqui. Um talento correspondia a 34 quilos. Era uma medida, né, nos tempos de Jesus. E essa medida depois ela foi transportada para prata, para o ouro, para o bronze. Então, era uma quantidade, imagina 34 quilos de ouro. Cara, é muita coisa, né? Então, essa quantidade, um talento, ela equivalia aproximadamente a 15 anos, o trabalho, ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Você trabalhar 15 anos, juntar tudo aquilo que você ganhou, não gastar com nada, nenhum iFood, nenhuma assinatura do Netflix, junta tudo, é disso que a gente está falando. E aí você pega o servo, o patrão ali, novamente, o senhor, ele viaja, não fala quando ele ia voltar, e ele tinha 3 servos. Para o primeiro ele dá 5 talentos, para o segundo 2 talentos, e para o terceiro 1 talento. Né? O primeiro, ele dobra aquilo ali, de 5 ele vai para 10. O segundo, ele pega os 2 talentos, ele multiplica para 4, dobra também. E o terceiro, talvez com dor de cotovelo, se achando inferior, se achando pior ali, vai lá e com mau humor, cava um buraco, guarda aquilo ali e fala, na hora que meu chefe voltar, eu devolvo para ele isso aqui. Ele está me menosprezando, então eu só vou devolver para ele aquilo que ele quer. Né? É legal que você vê que enquanto os 2 primeiros, e assim, tem a dinâmica, né? O patrão dá a cada um, segundos vão saber administrar. Exato. Né? Segundo ponto, você vê que os 2 primeiros, eles saem a fazer o que eles tinham que fazer. O terceiro fica discutindo o caráter do patrão. Sim.
Tem muito crente assim. Lamentando a sorte. Tem muito crente assim. Tem o crente que sabe o que tem que fazer e sai para fazer o que tem que fazer, e tem aquele que fica discutindo com Deus e dissertando sobre Deus e não fazendo nada. Que a situação pode estar acontecendo agora. Exatamente. Tem gente que pode estar em casa indignada. Por que Deus está permitindo fazer uma coisa dessa? Uhum. Onde que está Deus numa situação como essa? Olha quantas pessoas morreram num dia só na Itália e tal. E questionando o caráter e o governo de Deus, enquanto outros, não, bola pra frente, vamos trabalhar. Exato. Porque diz a parábola primeira que você disse lá, quando feliz é aquele servo que estiver fazendo assim quando ele voltar. Ou seja, trabalhando, focado na pregação, na expansão dos dons. E o que eu acho interessante é que no final dessa parábola aqui, a forma como o Senhor lida com os 2 primeiros servos é exatamente igual. Isso mostra pra gente que a diferença ali, ela não está na quantidade que cada um recebeu, mas o que cada um deles, o que é valorizado, é o que cada um deles fez com aquilo que recebeu. Se aquele que recebeu 1 talento tivesse feito como os outros 2, ele receberia a mesma recompensa, receberia o mesmo comentário, né, que os outros 2 receberam também. Então, aqui, muitas vezes a gente fica assim, poxa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse tal coisa ou tal situação, eu faria. Se eu tivesse isso, eu conseguiria trabalhar e falar de Deus. Aqui, gente, é um apelo para a gente entender que cada um de nós é dotado com dons e talentos. Isso a gente pode aplicar aqui várias coisas, sejam realmente dons espirituais, seja, por exemplo, nosso tempo, recursos que a gente tem, tá certo? E tudo isso a gente deve empregar em prol de abençoar outras pessoas. Exatamente. Ou seja, né, esse celular aqui não é meu, esse celular é de Deus. Exatamente. Eu vou usar para abençoar outras pessoas. O carro que eu tenho não é meu, é de Deus. O dinheiro que está no meu bolso não é meu, é de Deus. O tempo que eu tenho não é meu, é de Deus. Então Deus está querendo que nós utilizemos todos os recursos que Ele está colocando à disposição para, de alguma forma, abençoar outras pessoas e fazer avançar o reino. Exatamente. E por último, ele deixa essa última parábola aqui, que é a separação entre ovelhas e bodes, né? que fala de forma muito clara que quando Jesus voltar, ele vai separar as pessoas em 2 grupos, o grupo da esquerda e o grupo da direita, o grupo da ovelha e o grupo do bode, tá certo? E as pessoas que estão ali no grupo da ovelha, à sua direita, ele fala o quê? Você lembra? Os que estão à direita, Os que estão à direita? vinde, bendito meu Pai, receber por herança aquilo que está guardado para vocês. Eu falei para vocês que eu ia preparar um lar para vocês, ia preparar o céu para vocês, e agora chegou a hora. Venham e recebam isso que eu preparei para vocês. E aí eles vão falar assim, mas como assim? E ele vai falar, porque quando eu tive fome, me deste de comer, como eu tive sede, me deste de beber, e vocês conhecem o restante do texto. E eles vão falar, mas quando que a gente fez isso? E Jesus fala, quando vocês fizeram a um dos pequeninos irmãos de vocês aqui. Na verdade, vocês estavam fazendo para mim. Então a pergunta que nós fizemos para começar o último bloco é como viver nos últimos dias. Um resumo aqui que nós poderíamos dar, então, pessoal, cada um apresentando aqui um ponto para enfatizar, para a gente fechar então esse momento aqui, gente. Você destacou uma frase no teu comentário mais cedo, quando a gente estava conversando. Eu queria que você colocasse essa frase, começasse com ela. Qual delas? Aquela que você, sobre os vizinhos lá. Boa. A principal lição dessa parábola das ovelhas e dos bodes é que a nossa entrada no céu depende do tipo de vizinho que nós seremos lá. E o teste-chave para isso é que tipo de vizinho nós estamos sendo aqui hoje. Fantástico. Cara, Achei sensacional isso. top, né? Sensacional isso. Fantástico. O tipo de vizinho que eu sou aqui vai definir o tipo de pessoa que eu vou ser lá. Isso eu acho sensacional. Uma espécie de um preparatório aqui, né? Você não vai ser lá diferente do que você está vivendo aqui, né? Exato. Uma coisa que para mim ficou bem destacado em todas essas parábolas é a seguinte: o meu preparo envolve em estar preocupado com o meu próximo. O preparo, ele parte, eu demonstro amor a Deus quando eu estou amando a pessoa que está ao meu lado. O preparo, ele acontece quando eu estou andando na jornada em direção ao céu, preocupado com quem está do meu lado e em como eu estou impactando a vida dessa pessoa. Eu separei um verso aqui por último, 1 João 4,20 fala assim: se alguém afirma ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? E eu diria que amar ao próximo é pregar o evangelho para ele.
Essa é uma forma de... Porque é o seguinte, se a única coisa que eu levo da terra para o céu são as pessoas, então o maior investimento são as pessoas. Exatamente. Então o que eu estou fazendo para levar essas pessoas comigo para morar no céu? Se eu amo ela, eu quero ver com ela eternamente. O que eu estou fazendo para que ela viva comigo eternamente? Então eu acho que uma das tônicas aqui, que Jesus está dizendo que preparação para a volta de Cristo envolve grandemente a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, por quê? Porque a pregação do Evangelho é amor. Exatamente. É amar. E aí tem outras facetas desse amor aí. A fidelidade quando ninguém vê. A fidelidade quando ninguém vê. Fora dos holofotes. Fora das quatro paredes de uma igreja. Fora do coletivo. A fidelidade. Agora é o momento de que requer muita fidelidade. Trancado em quarentena em casa. Exatamente. E esse outro aspecto que você abordou, né? A preparação individual. Exato. Né? Uma coisa fantástica aí. Eu acho que são coisas que a gente enfatizou aqui essa noite. Né? Valeu a pena, né, gente? Valeu a pena. Valeu a pena. Deixa eu só fazer um comentário aqui que me veio à mente agora. Eu não sei quantas pessoas estão online agora. Eu sei aqui quantos aqui tem 33, no meu Instagram não sei quanto tem. Aqui no meu tem 70. Tem umas 100 pessoas mais ou menos. A gente está aqui há 1h30 conversando com vocês. Se você colocar no seu Netflix hoje, a maioria dos filmes que você vai encontrar ali é quase que 2 horas de filme, uma média ali. E daqui, gente, já fica o meu apelo para vocês. A gente tem certeza que teve mais gente passando pela live aqui e que não permaneceu. Foi embora, de repente ficou cansativo, ficou exaustivo. Será que, assim como os discípulos, será que nós estamos sentindo saudade de casa? Eu quero terminar com essa pergunta. Será que a gente está sentindo saudade do céu? Será que a gente está sentindo saudade de Jesus? Porque se a gente continuar preocupado em ocupar o nosso tempo com coisas que são periféricas, a gente não vai matar essa saudade tão cedo. Verdade. E aí, esse é o ponto, porque, lembra, o que motivou os discípulos a ficarem ali naqueles dias, se consagrando para o Pentecostes e tal, foi a saudade de ver Jesus. Não é rua de ouro, não é visitar não sei o que, não é aquilo, não é isso, gente. Não é nem a eternidade em si. Não é nem a eternidade em si, porque a eternidade sem Cristo seria um tempo muito longo e chato. Né? Tudo se resume a Cristo. Eu acho lindo no Apocalipse, quando João dá toda a descrição da cidade, ele diz tudo de legal que vai acontecer, e Deus vai nos enxugará, Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima e tal. Ele vai falando, de repente ele termina o assunto dizendo assim, e nós veremos a sua face. E a gente estará com Deus para sempre. Ele diz assim, gente, vai ter rua de ouro, vai ter 12 portas de pérola, vai ser tudo colorido, a cidade vai ser gigante, mas lembre de uma coisa, nós vamos ver o rosto de Deus. Amém. O rosto de Jesus. Se isso não basta, aproveita o que você tem aqui. aproveita o que você tem aqui, viva bem aqui. Viva o máximo que você pode ter. Tranquilo. Né? Eu gostaria de deixar uma tônica aqui, pastores, que é não desprezarmos os sinais. Não. E vivermos de uma forma despreocupada, assim como viveram os habitantes na época do dilúvio, anterior ao dilúvio, e Ló. Veja, eles tiveram vários sinais. Um dos últimos foi os animais entrando de par em par dentro da arca. Sobrenaturalmente, aqueles animais entrando, um sinal fantástico, e nem isso foi capaz de convencer. Então nós temos que olhar para esse momento que nós estamos vivendo agora e é mais uma gripe. Veja, pode ser mais uma gripe, mas é um sinal que vem da parte de Deus para despertar você, para tirar você da letargia, para fazer com que você olhe para as coisas eternas, aquilo que permanece, aquilo que realmente vale a pena. Então, amigo, eu faço um apelo aqui, pastores. Apelo de Paulo, não Paulo fala. Eu faço um apelo aqui para você, para que realmente você utilize esse tempo, esse talento, para buscar a face de Deus, a presença de Deus e o poder do alto, para que você seja um instrumento para levar esse conhecimento da palavra de Deus a outras pessoas, se é que você as ama. Então, utilize tudo isso para abençoar a vida de alguém. Amém. Amigos, eu vi alguns pedidos de oração aqui, a conversa rolou bastante, vocês comentaram bastante, a gente não vai conseguir mencionar todos os pedidos agora, mas nós vamos orar juntos nesse momento. Se vocês gostaram da dinâmica, vão dizendo pra gente aí se vale a pena continuarmos, e a gente vai continuar na medida do possível, né? Na medida das possibilidades a gente continua.
Se não, a gente dá um jeito, mas uma coisa eu digo, a pregação não vai parar não. Lembre-se que as reuniões coletivas estão suspensas, mas a igreja continua aberta. A igreja continua aberta e a igreja continua funcionando a todo vapor. Tá? A igreja não parou. Tá bom? A não ser que você morra. A não ser que você Você morra. morreu Aí e parou, parou. você parou. Mas a igreja A está igreja- funcionando a plenos poderes, tá? E aguardando a chancela divina agora para a gente sair e fazer um estrago no mundo como os apóstolos fizeram. É isso aí. Eu convido você agora a fechar os olhos, nós vamos orar juntos. Pastor Leandro, por favor, ora pra gente. Vamos orar então. Amoroso Pai, obrigado Deus, porque nesse momento, apesar da incerteza, da insegurança, isso dá para a gente a oportunidade de estar aqui junto, reunido em Teu nome, abrindo a Tua Palavra, estudando as Tuas palavras aqui que o Senhor deixou reservado para a gente, Pai. Obrigado porque o Senhor se preocupou em deixar registrado tudo aquilo que a gente precisa saber para estar preparado para aquele glorioso dia. Amém. Amém. Nesse momento, Pai, a gente, diante de todo esse cenário, a gente aqui juntos intercedemos, Pai, por todos os nossos governantes, intercedemos por todos os nossos líderes. Amém. Que o Senhor, Pai, traga sabedoria para eles na condução da nação, de tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Que eles, orientados por Ti, Pai, possam tomar as melhores decisões. Amém. A gente pede também, Pai, nesse momento, pelos profissionais da área de saúde, Amém. que estão na linha de frente, estão no front ali lutando com essa situação que tá se desenrolando diante de nós. A gente não consegue imaginar nesse momento, Pai, o que está sendo para eles isso daí, como eles estão se sentindo cansados, fatigados, estressados, emocionalmente esgotados. É verdade. Por favor, Pai, que Tua mão forte e poderosa seja colocada sobre a vida de cada um deles, Pai. Amém. Que eles sejam agentes aqui nessa terra para poder diminuir a dor e o sofrimento das pessoas que ali estiverem, Senhor. Amém. A gente pede também, Pai, pela Tua igreja, por cada pessoa, por cada filho Teu, que nesse momento sinta, Pai, no seu coração a certeza e a segurança de que o Senhor continua à frente de todas as coisas. Amém. Amém, Senhor. A gente pede também, Pai, pela vida de cada um de nós aqui, Amém. que a cada momento, que a cada instante, cada um de nós, cada um dos Teus filhos, se coloque como um bravo soldado do Teu lado, Pai, levando adiante a Tua mensagem, porque, Pai, se a gente não está sentindo, por favor, coloca no nosso coração a saudade de casa. É verdade. Amém. Coloca, Pai, no nosso coração a real motivação de levar a Tua mensagem adiante, que é de logo podemos olhar para o céu e vermos o Teu Filho voltando nas nuvens do céu, Pai. Amém, Senhor. A gente pede tudo isso, pedindo a Tua bênção por cada um de nós, por cada um dos Teus filhos, pedindo que o Senhor interceda nessa situação, Pai, mas também pedindo para que o Senhor volte logo a essa terra para nos buscar. Amém. E a gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Amigos, boa noite, beijo no coração de vocês, boa Valeu, semana. pessoal, um abraço. Compartilhem aí o vídeo, tá? Viralize a palavra. Né? Exatamente. A live acabou, mas o vídeo vai ficar aí pra você compartilhar. E se gostarem, comentem aí, pede aí que a gente tenta se organizar para fazer mais vezes aí. Exatamente. Grande Beleza? abraço, que Deus abençoe você. Valeu! Até!